Bom, pessoal, então prosseguindo na análise da ação direta de inconstitucionalidade, no bloco anterior, nós iniciamos o estudo da medida cautelar em ADI, examinamos a natureza jurídica dessa medida, analisamos quem tem legitimidade para pleitear medida cautelar em ADI, falamos da possibilidade de manifestação do amicus curiae, embora ele possa se manifestar, ele não tem legitimidade, conforme dito, para pleitear concessão de medida cautelar em ADI. Discorremos ainda quanto ao quórum exigido para concessão de medida cautelar, quórum de maioria absoluta, diferenciando do quórum para deliberação, que exige a presença de 8 ministros. Falamos também da possibilidade de conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito. Destacamos os requisitos exigidos pelo STF para que possa haver essa conversão de julgamento. Analisamos o procedimento para a concessão de medida cautelar em ADI. Nós vamos agora prosseguir na análise, examinando os efeitos da concessão da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Mas, para tanto, nós vamos retroceder um pouquinho, vamos dar um passo atrás, vamos retornar à teoria geral do controle de constitucionalidade e vamos relembrar, ainda que de forma um pouco mais breve, os planos do ato normativo, a natureza do ato inconstitucional. Vamos examinar a natureza da sentença que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e aqui em abstrato. E vamos, então, analisar os efeitos temporais e pessoais da declaração de inconstitucionalidade. Fixadas, então, essas premissas básicas, nós vamos analisar propriamente os efeitos da medida cautelar em ADI. Então, retomando, vamos agora relembrar a teoria geral do controle de constitucionalidade no que diz respeito aos planos do ato normativo, a natureza do ato inconstitucional, a natureza da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em abstrato e os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade em abstrato. Como nós já vimos, os atos normativos podem ser analisados a partir de planos distintos. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia e plano da efetividade. Como nós já vimos, a validade indica a relação de compatibilidade entre ato superior e ato imediatamente superior. Assim sendo, quando se diz que uma lei ou ato normativo é incompatível com a Constituição, o que se diz é que esse ato inferior é incompatível com o ato imediatamente superior. Consequentemente, ele é inválido. Assim sendo, a inconstitucionalidade é um vício que afeta a validade de leis e atos normativos. Então, um ato inconstitucional é um ato inválido. A natureza, portanto, desse ato, a teoria adotada no Brasil quanto à natureza desse ato, é a teoria da nulidade dos atos inconstitucionais. Então, entende-se no Brasil que um ato inconstitucional é um ato nulo de pleno direito. Se o ato inconstitucional é um ato nulo de pleno direito, a sentença que declara esse ato inconstitucional, ela tem natureza declaratória. Então, se ele é um ato nulo de pleno direito, se o ato inconstitucional é um ato nulo, a decisão tem natureza declaratória. Consequentemente, ao se declarar esse ato inválido, ao se declarar esse ato inconstitucional, então nós temos aqui a declaração de inconstitucionalidade em ADI, essa decisão, como dito, ela tem natureza declaratória, pois o ato é nulo, e, consequentemente, a declaração de inconstitucionalidade ou declaração de invalidade, ela vai repercutir nos demais planos do ato normativo.
Se eu digo que o ato é nulo de pleno direito, eu elimino todos os efeitos jurídicos produzidos pelo ato declarado inconstitucional. E sendo a declaração de inconstitucionalidade proferida em abstrato, essa declaração de inconstitucionalidade elimina o próprio ato do sistema jurídico. Portanto, ao se declarar um ato inconstitucional em abstrato em ADI, se declara que esse ato é inválido e, consequentemente, nulo de pleno direito. Essa é a regra. Essa declaração de inconstitucionalidade com pronúncia de nulidade, ela vai repercutir nos demais planos do ato normativo. Vai afetar a eficácia jurídica desse ato. Vai afetar os efeitos jurídicos produzidos por esse ato no ordenamento jurídico, eliminando, apagando todos os efeitos jurídicos produzidos. E vai também repercutir na própria existência do ato. O ato declarado inconstitucional em abstrato, ele vai ser expurgado, expulso do sistema jurídico. Por isso é que se fala, como nós vimos lá na teoria geral, em função do legislador negativo. Eu até disse que não gosto muito dessa expressão, legislador negativo, mas ela é muito utilizada. Então, legislador negativo, porque a declaração de inconstitucionalidade, ela eliminaria o ato do ordenamento jurídico. Então, ao se declarar esse ato inválido, leia-se inconstitucional, abstratamente, a declaração de inconstitucionalidade ela vai repercutir tanto no plano da eficácia jurídica, como no plano da existência do ato, eliminando, como falado, todos os efeitos jurídicos produzidos pelo ato declarado inconstitucional e também eliminando esse ato do sistema jurídico. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você tenha lá uma lei de 1990, como aqui colocado. Lei essa que é revogada por uma lei de 95. Essa lei de 1995, ela é atacada, impugnada através de ADI. Havendo a declaração de inconstitucionalidade em 99. A declaração de inconstitucionalidade, como visto, ela elimina todos os efeitos produzidos pelo ato declarado inconstitucional retroativamente. Então, ela vai ter efeito retroativo, eliminando esse ato do sistema jurídico retroativamente. A declaração de inconstitucionalidade ela tem eficácia, como falado, ex tunc. Se ela elimina todos os efeitos jurídicos, desde o momento em que esse ato ingressou no sistema jurídico, ela vai eliminar também a revogação, efeito jurídico produzido pelo ato declarado inconstitucional. Consequentemente, aquela lei anteriormente revogada pelo ato declarado inconstitucional vai retomar a sua vigência. É o chamado efeito repristinatório. O efeito repristinatório ele é uma consequência da própria nulidade do ato inconstitucional, sendo ele um ato nulo de pleno direito. A regra é que, uma vez declarada essa nulidade, leia-se inconstitucionalidade, se elimina todos os efeitos produzidos por esse ato, inclusive eventual revogação que esse ato produziu em relação à lei anterior. Consequentemente, se ele é um ato nulo, ele não pode ter revogado um ato anterior, que é até então presumidamente constitucional. Assim sendo, a declaração de inconstitucionalidade ela possui o chamado efeito repristinatório. Não confundir com repristinação, mas isso nós já falamos. Então, a decisão que declara o ato inconstitucional, ela tem efeito ex tunc, retroativo, eliminando todos os efeitos jurídicos produzidos pelo ato. Lembro que isso é regra. E também possui efeito repristinatório. O efeito temporal, portanto, da declaração de inconstitucionalidade em abstrato é, em regra, ex tunc. Já o efeito pessoal será erga omnes
Esse efeito erga omnes é uma consequência da própria natureza do processo e do objeto dessa ação. Processo de natureza objetiva. O que se discute na ação direta de inconstitucionalidade não é interesse subjetivo, mas sim o interesse na defesa da Constituição abstratamente considerado. Logo, o efeito de eventual declaração de inconstitucionalidade não será, por óbvio, inter partes, mas sim erga omnes. E, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, vinculante. Veja o que dispõe, ou como dispõe o parágrafo 2º do artigo 102. As decisões definitivas, então veja que aqui estamos falando de decisão definitiva, tá? As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, respectivamente ou relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Efeito pessoal, portanto, erga omnes e vinculante. Um pouquinho mais adiante, quando nós voltarmos à análise dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, lembrando, estamos aqui falando da cautelar. Tá? Ainda vamos analisar mais a fundo a decisão de mérito. Quando voltarmos, portanto, a essa análise, eu vou ainda fazer um destaque para vocês em relação ao efeito vinculante. Se esse efeito vinculante, ele alcança a fundamentação, se ele se limita ao dispositivo, as discussões que nós temos a respeito. Mas, por enquanto, lembrando, nós temos apenas que fixarmos algumas premissas para compreendermos os efeitos da concessão de medida cautelar em ADI. Então, retomando, temos que fixar as seguintes premissas. Declarada inconstitucionalidade em abstrato, a declaração de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, em razão da teoria da nulidade dos atos inconstitucionais. A decisão, portanto, vai possuir efeito retroativo, ex tunc, apagando os efeitos jurídicos produzidos pelo ato declarado inconstitucional, inclusive o efeito revogador produzido por esse ato. Consequentemente, a declaração de inconstitucionalidade com pronúncio de nulidade tem efeito repristinatório, acarretando a retomada da vigência do ato anteriormente revogado pelo ato agora declarado inconstitucional. A decisão tem ainda efeito pessoal, erga omnes, em razão da própria natureza do processo, da questão que está ali sendo discutida, e vinculante, por força do parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal. Então, estabelecidas essas premissas, agora sim nós vamos analisar os efeitos da concessão de medida cautelar em ADI. Vamos voltar então à Lei 9868 de 99. Destaque agora para o artigo 11, caput, e parágrafos 1º e 2º. Veja lá o que diz o artigo 11, caput. Concedida a medida cautelar, o STF fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade do qual tiver emanado o ato, observando no que couber o procedimento estabelecido na seção 1 desse capítulo. Parágrafo 1º. A medida cautelar dotada de eficácia contra todos a lei, portanto, expressamente diz que a medida cautelar será dotada de eficácia contra todos. A eficácia erga omnes. Será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Veja agora o parágrafo 2º. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente. Então, a concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. A concessão da medida cautelar, ela vai ter, portanto, efeito pessoal, erga omnes, não falamos ainda do efeito vinculante,
mas vamos chegar lá. Então vai ter efeito erga omnes, que é uma decorrência da própria natureza do processo, da questão que ali se discute. Então não há que se falar em efeito interparte. A concessão de medida cautelar vai ter efeitos gerais. Efeito erga omnes, como falado. Vai ter ainda efeito temporal ex nunc, a partir da decisão em diante. Ou seja, a cautelar, em regra, não possui efeitos retroativos. E não possui efeito retroativo por quê? Porque é uma medida de natureza provisória. Então, o que você tem aqui é a suspensão provisória da própria vigência do ato objeto de controle. Se essa suspensão é provisória, como uma forma de se garantir segurança jurídica, não é ideal que o efeito dessa decisão provisória seja retroativo, pois não se sabe ainda se essa concessão da medida será confirmada na decisão de mérito. Então, o efeito ex nunc, ele é uma decorrência da própria provisoriedade, do caráter provisório da medida cautelar. Evita-se com isso criar uma situação de insegurança jurídica, uma confusão jurídica. Então, uma vez concedida a medida cautelar, a cautelar, como falado, tem efeito erga omnes, ou efeito geral, alcança a todos, e efeito temporal ex nunc, a partir da concessão da medida em diante. A cautelar suspende a execução do ato, suspende a eficácia do ato, da concessão da medida em diante. Não elimina, não apaga os efeitos já produzidos pelo ato declarado inconstitucional. Por quê? Veja, ela suspende a eficácia do ato. Ela não elimina os efeitos já produzidos. Como falado, repito, tendo em conta ser um ato de natureza provisória. Não se pode, com isso, gerar uma situação de insegurança jurídica. Porém, excepcionalmente, o tribunal pode sim, se ele entender que deva atribuir à medida cautelar efeito retroativo, ele pode fazê-lo, desde que o faça expressamente. Então é possível a modulação desses efeitos temporais. Mas a regra é que o efeito seja ex nunc, como falado. E a decisão tem ainda efeito repristinatório. Por que ela tem efeito repristinatório? Porque o que se suspende não é única e exclusivamente a eficácia do ato objeto de controle. Suspende-se a própria vigência do ato objeto de controle. E para evitar um vazio jurídico, para evitar, portanto, que você não tenha, após a concessão da medida cautelar, nenhum ato regulando aquela situação, é que a própria lei, no parágrafo 2º do artigo 11, diz que a cautelar terá efeito repristinatório. Ou seja, eventual ato revogado pelo ato agora suspenso cautelarmente retoma a sua vigência. Vamos ver como é que isso fica? Bom, como falado, efeito pessoal, erga omnes, efeito temporal, ex nunc, e ainda efeito repristinatório. Então eu tenho lá, por exemplo, uma primeira lei de 95, revogada por uma segunda lei de 98. Essa lei de 98 é objeto de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, concedido em 98. Concedida a medida cautelar, desculpe, 98 não pode ser, desculpe, 98 não, 2000, tá? Desculpe, aqui é um erro meu aqui da data, tá? 2000, corrigi para vocês. Então, concedida a medida cautelar, o efeito temporal será ex nunc. A cautelar não elimina, não apaga os efeitos jurídicos já produzidos pela medida. Tendo em conta, como falado, se tratar de medida cautelar, medida, portanto, de natureza provisória, salvo expressa manifestação em sentido contrário, quando o tribunal poderá, sim, excepcionalmente,
modular os efeitos temporais, atribuindo, inclusive, efeito retroativo. Mas isso é exceção. E a decisão, ela terá ainda efeito repristinatório. Então, a decisão, ela vai acarretar a retomada da vigência, da eficácia, da lei anteriormente revogada pelo ato declarado inconstitucional. Imaginemos, por exemplo, uma norma que tenha criado um tributo. Então, essa lei, lá de 95, criou um tributo. Esse tributo vem sendo cobrado. A lei de 98 aumentou esse tributo. A partir de 98, o tributo foi cobrado com esse aumento. É proposta uma DI em 99, com pedido de medida cautelar. É concedida a medida cautelar, nós fizemos aqui a correção na data, em 2000, suspendendo-se a eficácia da lei de 98, que aumentou o tributo. Consequentemente, a decisão concessiva da cautelar em ADI, ela vai ter efeito repristinatório. Ou seja, dali em diante, de 2000 em diante, após a concessão da medida cautelar, o tributo continua a ser cobrado, sim, mas não mais com base na lei de 98, mas sim com base na lei de 95. Professor, e aquelas cobranças que ocorreram, por exemplo, entre 98 e entre 2000, que foi o período da concessão da medida cautelar. Em regra, concedida a medida cautelar, não se mexe nos efeitos produzidos antes da concessão da medida. Como eu falei, como uma forma de se garantir segurança jurídica. Porém, excepcionalmente, é possível sim o tribunal atribuir efeito retroativo. E se ele o fizer excepcionalmente, ele vai, na própria decisão, dizer quais serão os efeitos da concessão da cautelar e se apaga aqueles efeitos já produzidos, em qual período você vai, eventualmente, eliminar os efeitos produzidos pelo ato agora suspenso. Mas isso, como falado, é excepcional. A regra é que o efeito seja ex nunc, como dito. Agora nos importa ainda destacarmos dois efeitos importantes da concessão da medida cautelar em EDI que não vêm descritos na lei. O primeiro deles é o efeito vinculante. O STF tem entendido, e me parece que é uma questão até mesmo óbvia, que a concessão da medida cautelar em ADI, por se tratar propriamente, como nós vimos, de uma antecipação do próprio provimento final, assim como a decisão final de mérito, ela também possui efeito vinculante. Então ela possui efeito erga omnes e possui efeito vinculante, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta. E mais, se o STF determina, na cautelar concedida em ADI, a suspensão da eficácia do ato objeto de análise, qual a consequência que se tem para aqueles processos onde esse ato, processos subjetivos, ações concretas, onde esse ato agora suspenso for fundamento de decidir? Pode o juízo em que o processo estiver tramitando prosseguir na análise daquela ação? Veja, a lei quer fundamento de decidir naquela questão, fundamento necessário, está com eficácia suspensa. Como que o respectivo órgão jurisdicional pode prosseguir no julgamento, onde aquela lei com eficácia suspensa é condição necessária, é fundamento de decidir naquele processo ou naquela ação? Consequentemente, concedida a medida cautelar, suspende-se também os processos que envolvam aquela lei objeto agora de concessão de cautelar, tendo a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. O STF tem se manifestado nesse sentido. Então podemos dizer que a concessão de cautelar possui efeito erga omnes, vinculante, consequentemente dá margem à utilização de reclamação se descumprido. Então erga omnes,
vinculante, efeito repristinatório, podendo ainda determinar a suspensão de processos em andamento e efeito temporal ex nunc. Vamos à decisão. Eficácia da medida cautelar deferida em ação direta de inconstitucionalidade. A medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, reveste-se ordinariamente de eficácia ex nunc, como falamos é a regra, eficácia ex nunc, operando, portanto, a partir do momento em que o STF a defere. Excepcionalmente, no entanto, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia ex tunc, com repercussão sobre situações pretéritas. Isso é exceção. A excepcionalidade da eficácia ex tunc impõe ao STF que o STF expressamente a determine no acórdão concessivo da medida cautelar. Como eu disse para vocês, o efeito ex nunc, sendo regra, não precisa nem vir expresso. Já exceção ao efeito ex nunc, por exemplo, efeito ex tunc, deve vir expresso, previsto expressamente no ato concessivo da medida cautelar. A ausência de determinação expressa, então, a ausência de determinação expressa importa em outorga de eficácia ex nunc a suspensão cautelar da aplicabilidade da norma estatal impugnada em ação direta. Concedida a medida cautelar, como falado, tem caráter provisório, caráter temporário. A eficácia ex nunc, que é a regra geral, tem seu início marcado pela publicação, esse é o início, marcado pela publicação da ata da sessão de julgamento no Diário da Justiça da União, exceto em casos excepcionais, a serem examinados pelo presidente do tribunal de maneira a garantir a eficácia da decisão. Prosseguindo, a declaração de inconstitucionalidade, veja, a declaração de inconstitucionalidade, não é a concessão da cautelar, hein? No entanto, que se reveste de caráter definitivo, olha o destaque que nós fizemos. O porquê desse efeito ex nunc na cautelar e do efeito ex tunc na declaração de inconstitucionalidade. Sempre retroage ao momento em que surgiu o ato no direito positivo, o ato estatal atingido pelo pronunciamento judicial. Nulidade ab início. Olha só, o ato é nulo de pleno direito. É que os atos inconstitucionais são nulos, como falado, de pleno direito, desprovidos de qualquer carga de eficácia jurídica. Prosseguindo. Os efeitos da decisão concessiva. Decisão concessiva de cautelar. No processo do controle abstrato de normas, operam-se nos planos da eficácia, na suspensão da eficácia, como falado, ex nunc, mas também na própria vigência da norma. Portanto, no plano da eficácia, a consequência é o efeito temporal ex nunc. E no plano da vigência, a consequência é o efeito repristinatório. Assim sendo, a concessão de liminar acarreta necessidade de suspensão dos julgamentos, como falado, que envolvam a aplicação da lei, cuja vigência restou suspensa. Então, suspende-se também os julgamentos, como destacado. Natureza objetiva dos processos de controle abstrato, eficácia erga omnes. Então, natureza objetiva dos processos
Então nós temos aqui a eficácia erga omnes e também efeito vinculante, como falado. A aplicação de norma suspensa por órgão ordinário de jurisdição implica afronta à decisão dessa Corte, pois a cautelar tem efeito vinculante, como falado. Assim sendo, decisão de órgão inferior que aplique o ato suspenso desafia a utilização de reclamação ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha L. Olha o que diz lá. Artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha L, a reclamação para preservação de sua competência, não é o caso, e garantia da autoridade de suas decisões, é o caso que estamos examinando. Como falado, portanto, a aplicação da norma suspensa por órgão ordinário de jurisdição implica a afronta à decisão dessa Corte. Possibilidade da utilização de reclamação com fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição Federal, parte final. Vamos a outra decisão do Supremo, no mesmo sentido? No quadro de evolução da nossa jurisdição constitucional, parece difícil aceitar o efeito vinculante em relação a cautelar na ação declaratória de constitucionalidade e deixar de admiti-lo em relação a liminar na ação direta de inconstitucionalidade. Veja que a Lei 98.699, no artigo 21, que trata da cautelar em ADC, ela fala expressamente na possibilidade do tribunal determinar a suspensão dos julgamentos. Isso no caso de ADC. Então, cautelarmente, é possível que o tribunal, julgando a cautelar em ADC, determine a suspensão de julgamentos. Ou seja, os órgãos jurisdicionais ordinários estão vinculados, devem suspender aqueles processos que envolvam, de alguma forma, a aplicação da lei agora objeto da medida cautelar em ADC. Se você determina a suspensão dos processos em andamento em ADC, você não determina essa suspensão em ADI? Por óbvio que sim. Porque, veja só, se eu estou dizendo, ainda que em juízo provisório, que esse ato aparentemente é incompatível com a Constituição e, consequentemente, determina a suspensão da eficácia desse ato, com efeito erga omnes, é difícil não se reconhecer essa decisão efeito vinculante. Porque se eu digo que esse ato está suspenso na sua eficácia, não pode ser aplicado juridicamente, como é que pode um órgão jurisdicional prosseguir um julgamento em que ele tenha que aplicar esse ato com eficácia suspensa? Não pode. Claro, se esse ato com eficácia suspensa não for condição necessária para o julgamento da causa, aí não há que se falar em suspensão do processo. Agora, o que não pode é o juiz prosseguir no processo aplicando o ato que teve eficácia suspensa cautelarmente em ADI. Então, por consequência, também é óbvio que o efeito da cautelar em ADI vai ser igualmente vinculante. Então, erga omnes e vinculante, determinando a suspensão de processos em andamento que envolvam a aplicação do ato agora suspenso por decisão cautelar do Supremo. Então, voltando. No quadro de evolução da nossa jurisdição constitucional, parece difícil aceitar o efeito vinculante em relação ao cautelar na ADC, na ação declaratória de constitucionalidade, e deixar de admiti-lo em relação a liminar na ação direta de inconstitucionalidade. Assim, uma das consequências inevitáveis, veja só, de liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade é sobrestar os feitos, ou pelo menos inibir decisões ou julgamentos que tenham por objeto a lei cuja vigência tenha sido suspensa cautelarmente pelo STF. Donde a aplicação de norma ou normas suspensas em ADI por órgãos ordinários de jurisdição
implica afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Prosseguindo, mais uma decisão, reclamação 2256. Consagrando o texto constitucional a possibilidade de concessão de cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, 102, inciso 1, a linha P, que trata da cautelar, parece que também essa decisão há de ser dotada de eficácia geral. A lei também dispõe sobre a eficácia geral. É que se cuida de suspender a vigência. Esse detalhe eu sempre destaco para vocês. Suspender a própria vigência de uma norma até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Como uma consequência direta da natureza objetiva do processo, olha só, consequência direta da natureza do processo, como eu falei para vocês. A decisão concessiva de liminar em sede de ADI produz eficácia em relação a todos, eficácia erga omnes. Por isso, também se afigura imprescindível que se confira a devida publicidade à decisão concessiva de liminar. Daí ter a Lei 9868 de 99 estabelecido que a parte dispositiva da decisão cautelar, dotada de eficácia contra todos, haveria de ser publicada no Diário Oficial da União e no Diário da Justiça da União no prazo de 10 dias. Seguindo, para confirmar a orientação do Supremo, a jurisprudência do STF. Então, entendimento pacífico. Tratando-se de provimento cautelar, outorgado em sede de controle abstrato, quer se cuide de ação direta de inconstitucionalidade, de ação declaratória de constitucionalidade ou ainda de arguição de descumprimento de preceito fundamental, tem atribuído a tais medidas caráter vinculante. Vocês devem agora tomar um cuidado muito grande. Eu disse que a concessão de medida cautelar ela vai ter efeito temporal ex nunc, vai ter efeito erga omnes como uma consequência da natureza do processo, ela vai acarretar o chamado efeito repugnatório em relação à legislação eventualmente revogada pelo ato agora suspenso cautelarmente na sua vigência. Tem ainda efeito vinculante, como falado, no caso de concessão da medida. Descumprida essa medida, decisão de órgãos do Poder Judiciário que não observem o que decidiu na cautelar, vão desafiar a utilização de reclamação. Agora, atenção. Isso no caso de concessão da medida, como falado. Se não for concedida a medida cautelar, não há que se falar em suspensão dos julgamentos. O ato permanece eficaz. Logo, é possível que os órgãos jurisdicionais ordinários prossigam no julgamento, prossigam na análise daqueles processos, pois os mesmos não foram ou não são suspensos no caso de não concessão de medida cautelar. E também, no caso de não concessão, não há que se falar em efeito vinculante. Veja lá. A existência de decisão plenária, proferida em sede de controle normativo abstrato, de que tenha resultado o indeferimento do pedido de medida cautelar, não impede que se proceda, desde logo, por meio do controle difuso, ao julgamento de causas em que se deva resolver, e se dê, entretanto, litígio instaurado em torno de idêntica controvérsia constitucional. Bom, pessoal, fechamos, portanto, a análise das medidas cautelares em ADI. Até a próxima, bom estudo para todos.